Eu falei no Stories que eu ia vir aqui para mostrar os resultados da minha pesquisa. Essa pesquisa ela versa sobre as transformações da publicidade, o momento atual da nossa indústria, novos modelos de negócio e tudo o que está acontecendo nesse cenário hoje. Essa pesquisa ela resulta num mapa, um mapa dos principais problemas e tensionamentos que a gente está vivendo. O mapa é esse e a gente vai abrir cada um desses tópicos agora. A gente pode começar por esse tripé. A gente está vivendo um deslocamento do papel da agência. Se antes a gente tinha um ciclo, o cliente pede para a agência envia, volta para a agência altera, vai para o fornecedor, a agência aprova do fornecedor, a agência caminha para o cliente, hoje a agência não é o único decisor desse processo. Essa perda de relevância está ligada a cada um desses fatores que estão no mapa e a gente vai abrir agora. O primeiro deles é a perda de confiança do cliente nesse modelo de agência. A gente sempre vê uma propaganda onde as agências apresentavam resultado baseado no que ia dar de retorno em bonificação de mídia para elas. Isso foi minando a confiança que esses clientes tinham nas agências. Além disso, novos modelos de negócio começaram a aparecer nesse mercado. Modelos que entregam uma coisa muito parecida com o que as agências entregam e principalmente começam a colocar preço em ideia. Uma coisa que eu e você a gente sabe que agências nunca fizeram muito bem. Então, nessa área dos novos concorrentes, começam a aparecer empresas que, primeiro, cobram por ideias, independente do tempo que elas vão levar para ser executadas, e também se vai dar retorno em bonificação de mídia para eles ou não. 2. Essas empresas entregam em tempo recorde, aplicando metodologias de criação. Uma coisa que a gente sabe que sempre foi meio negligenciada em agência. As agências pediam 3 meses de prazo e só iam chegar naquele trabalho uma semana antes. Que coincidentemente é o mesmo período que essa galera que está aplicando métodos ágeis e novas formas de criar pedem para entregar o produto final prototipado. Consultorias, birôs de criatividade, hubs, problematizadores. Segue um momento Jequiti com as empresas que estão colocando trabalhos muito legais na rua e estão transformando a nossa indústria de alguma maneira. Vai segurando o dedo na tela, pausando, para seguir cada um deles. O que começa a rolar são as agências tradicionais a ficar incomodadas com esses novos players que estão entrando no mercado de tudo que é lado e metendo a mão na grana que era só deles antes. A gente até entende essa resistência, mas você sabe onde é que surge, na maioria das vezes, esses novos modelos de negócio? Da busca de profissionais que antes eram de agência por um modelo menos tóxico para se trabalhar e da baixa representatividade de pessoas diversas nesses modelos. Como eu não tenho lugar de fala para falar sobre representatividade, eu queria trazer a fala do Ariel, que é sócio da Pajubá, uma dessas empresas que eu mostrei antes. A primeira reflexão é se as marcas, e principalmente as agências de publicidade, amam tanto a causa trans assim, por que não contratam pessoas trans e LGBTs periféricas? É estratégico nesse momento que nós da comunidade LGBT pautem e cobremos essas marcas por responsabilidade social via empregabilidade. O ciclo é mais ou menos esse. Os jovens querem trabalhar para grandes marcas, mas não se sentem representados e não ganham espaço. E aí abrem seus próprios modelos de negócio. Aquelas marcas que eles queriam trabalhar antes começam a olhar para eles porque eles começam a se comunicar de uma maneira mais eficiente com os jovens, com uma preocupação social com a mensagem e tudo mais. Aí as agências que não deram espaço para eles antes começam a resistir com frases do tipo: tem que regulamentar isso aí, vão acabar tomando meu cliente, tá muito chato criar. Ficou chato para quem? Não era mais fácil dar espaço para eles antes, lá no início da cadeia? O mundo é diverso e as respostas não vão vir da homogeneidade que se tornaram as agências tradicionais de propaganda hoje. Tem outro ponto importante. Essas empresas, esses novos concorrentes, têm equipes mais enxutas e mais flexíveis. A gente tem que manter uns olhos críticos para isso, porque precarização da CLT, normas trabalhistas e tudo mais. As empresas menores e com equipes flexíveis conseguem acompanhar mais rápido essas transformações. Fica muito difícil você implementar uma cultura diversa e horizontal em um ambiente de 400 funcionários que 200 deles já trabalham há 20 anos nesse modelo mais tóxico e engessado de agência tradicional. Mas a principal transformação está vindo daqui. A oposição entre o publicitário que já está em agência versus esse novo publicitário que está entrando. Há 10 ou 20 anos atrás, quando eu e você entramos em propaganda, a gente achava que a criação era a única saída possível. Há uns 5 anos, essa galera já entra sabendo sobre áreas, planejamento, mídia e tudo mais. Hoje, essa galera já entra sabendo como é trabalhar numa agência, que vira à noite, que trabalha final de semana, que a cultura de assédio moral e sexual é algo internalizado
E essa galera não paga mais esse pedágio. Se antes, para cada pessoa que adquiria burnout em agência, tinha 10 na fila esperando para entrar, hoje essa fila está cada vez mais curta. Hoje essa galera não procura propaganda pelo glamour que a gente tinha antes. Procura para exercitar criatividade, abraçar uma causa, mudar vidas. Esses jovens, eles abrem mão de trabalhar para grandes marcas para um ambiente mais sustentável de trabalho. E olha que se ele cair numa dessas empresas que eu citei antes, ele vai trabalhar para as mesmas grandes marcas num ambiente mais saudável. Eu não estou dizendo que nesses ambientes, startups, consultorias, hubs de criatividade não têm esses mesmos problemas. Mas agora eles já sabem como é trabalhar uma agência. Eles vão preferir cair primeiro em ambientes menos tóxicos. E se você estiver pensando, eu tenho uma agência de 30 pessoas no interior ou mesmo na capital, isso diz respeito a grandes marcas, grandes empresas. Não, isso diz muito a seu respeito também. Com a diferença que se você não sentiu algum desses problemas que eu falei aqui, é porque você ainda tem um tempo curto para se adaptar. Você trabalha numa indústria que a única matéria-prima são as pessoas. As mesmas mulheres e homens que relataram já terem sofrido algum tipo de assédio moral dentro da agência de publicidade. Se você não está preocupado com essas pessoas, muito provavelmente não é só o seu negócio que está passando por problemas. A gente não quer dizer com isso que as agências vão acabar. Muito pelo contrário, a gente acredita nessa coexistência entre esses formatos. Mas essa pulverização do dinheiro do cliente entre essas empresas, ela tende a se intensificar. Por quê? É óbvio que uma consultoria de 10 pessoas não vai dar conta de uma marca nacional ou parte de uma conta global. Mas uma agência de 400 pessoas também não está entregando o que deveria. Por isso, uma das soluções passa pelas agências baixarem os escudos e aprenderem a trabalhar melhor com terceiros. E enxugar seu lucro, sim, mas com o objetivo de ter algum ali na frente. A gente diz isso porque as agências sempre se fecharam em bolhas, com medo de acionar pessoas externas porque ele pode roubar minha conta. Esses novos players conectam pessoas diferentes, importantes para aquele projeto, tudo na mesma mesa, no mesmo nível. Essas soluções nos parecem muito mais 2018 do que uma agência departamental que deriva de 1890 e que, veja só, ainda existe bastante no nosso país. O assunto é longo e eu também não tinha pretensão de cobrir toda a complexidade desse problema em um vídeo só, muito menos de apresentar uma solução de $1 milhão para o problema que as agências estão passando. O objetivo era só entender esse momento de transformação que a propaganda está vivendo. E eu sei que eu estou numa universidade federal agora, homem, branco, hétero, cheio de privilégios, e eu não tenho que aguentar um chefe abusivo amanhã para pagar os boletos. E se você é dono de uma agência, eu não tenho a mesma preocupação que essas transformações estão deslocando o seu negócio e você tem 10, 20, 200, 400 bocas para alimentar. Então me chama e conta se tem algum ponto nesse mapa que eu ainda não tenha conseguido enxergar dessa janelinha privilegiada aqui que eu estou sentado.